Você sabia que, além de ser um forno multifuncional, bloco seco, microbanho agitado e corpo negro, o TA45NL também pode ser utilizado como mantenedor de célula de ponto triplo da água? Neste vídeo, vamos mostrar como realizar o ponto triplo da água utilizando o TA45NL. Para o procedimento de realização do ponto triplo da água, utilizaremos célula de ponto triplo da água, insert basket para alojamento da célula, tampa de isolamento térmico superior, extrator para remoção segura da célula, álcool etílico, PA para preenchimento dos espaços anulares e como meio de transferência térmica, termorresistência padrão conectada à entrada auxiliar do TA45NL para monitoramento. Instale o insert porta-célula no interior do TA45NL. Insira cuidadosamente a célula de ponto triplo no insert, garantindo o posicionamento vertical e estável. Preencha o espaço anular entre a parede da cuba, o insert e a célula com álcool etílico, evitando transbordamento. O álcool atua como meio de transferência térmica, melhorando a uniformidade e eficiência da troca de calor. Insira o sensor de monitoramento no furo reentrante da célula. Este sensor medirá a temperatura interna da célula, não a temperatura do banho, o que é fundamental devido à inércia térmica significativamente maior da massa de água. Configure o set point do mantenedor de célula em 10 graus Celsius para promover a equalização térmica de todo o sistema. O valor exato não é crítico. Trata-se apenas de uma temperatura intermediária de preparação. Utilize a função de Data Logger incorporada ao TA45NL para monitorar simultaneamente dois sinais: a temperatura do sensor interno do equipamento e a temperatura do sensor inserido na célula. Observe atentamente o gráfico gerado. A curva vermelha de resposta rápida representa a temperatura do sensor interno do bloco, devido à baixa inércia térmica do metal. A curva azul de resposta lenta representa a temperatura no interior da célula, em função da elevada capacidade térmica da água. Notem o atraso característico entre as duas curvas. Enquanto o bloco já estabilizou em 10 graus Celsius, a célula ainda está em processo de equalização. É exatamente por isso que devemos monitorar a temperatura da célula e não confiar apenas na leitura do banho. Uma vez observada a tendência de estabilização da curva da célula em 10 graus Celsius, ajuste o set point do mantenedor de célula para menos 6 graus Celsius para iniciar o resfriamento. Quando a temperatura no interior da célula atinge aproximadamente menos 3 graus Celsius, o processo de congelamento já foi iniciado. Para estes modelos compactos, não é necessário aguardar a temperatura do banho, mas sim a temperatura interna da célula. Assim que esta condição for atingida, remova a célula do TA45NL com cuidado, utilizando o extrator. Segure a célula firmemente pela base, mantendo-a rigorosamente na posição vertical. Dê um leve toque na parte superior da célula para um lado, onde o gelo se formará de cima para baixo. A temperatura dentro da célula subirá imediatamente para o valor do ponto triplo. Observe atentamente o interior da célula durante este procedimento. Gradualmente, será possível visualizar o aparecimento de uma região congelada descendente, formando-se de cima para baixo ao longo da parede interna. Este fenômeno visual indica que o equilíbrio entre as fases está sendo estabelecido. Mantenha o set point em menos 6 graus Celsius por aproximadamente 8 minutos. Adicione álcool etílico, PA, em temperatura ambiente no furo reentrante e aqueça suavemente a superfície externa da célula com as mãos. A combinação promove a liberação da manta, que
que deverá apresentar rotação livre no interior da cápsula. Após confirmar a liberação da manta, retorne a célula ao T a 45 nL. Ajuste o set point para menos 0,3 graus Celsius para a preservação da manta de gelo por períodos prolongados, evitando tanto o crescimento excessivo quanto a fusão da camada de gelo. Reinstale o sensor de monitoramento no furo reentrante para acompanhamento da estabilização. Recomenda-se aguardar um período mínimo de 15 minutos antes de utilizar a célula para calibrações, tempo necessário para que o sistema atinja equilíbrio térmico após o manuseio. Durante o uso, mantenha meio de transferência térmica com álcool no furo reentrante e pré-resfrie os termômetros a serem calibrados para evitar fusão acelerada da manta. Com o TA45NL da Precis e o procedimento adequado, a célula de ponto triplo da água está devidamente preparada e pronta para servir como referência primária de temperatura em suas calibrações. A realização correta do ponto triplo, aliada à versatilidade e precisão do TA45NL, garante a confiabilidade de toda a cadeia de rastreabilidade termométrica. TA45NL. Precisão, versatilidade e tecnologia para suas calibrações.